Olá, você acompanha o programa Em Pauta da TV Câmara Municipal de Campinas. Hoje vamos falar com o vereador Campos Filho do Democratas sobre o assunto mais polêmico desse semestre que aconteceu aqui na Câmara Municipal de Campinas, que foi o debate sobre a ideologia de gênero. O vereador teve sua proposta de emenda à lei orgânica do município aprovada por 25 dos vereadores aqui da cidade de Campinas. Olá, vereador, obrigada pela sua presença aqui. Eu queria agradecer, o assunto está em pauta não só a nível municipal, né, mas a nível estadual e a nível também nacional. E mundial, né, E vereador? mundial também, porque é uma situação que nós passamos, que não deveríamos passar, mas passamos porque a nível nacional houve uma rejeição a nível nacional e, não diria que talvez inconsequentemente, o Plano Nacional de Educação, a comissão resolveu não mexer e mandar para a gente aqui. Daí a nossa ação rápida. Por que eu digo nossa ação rápida? Porque não é a ação de um vereador apenas. Na verdade, essa emenda à lei orgânica do município, ela, para que fosse protocolado, tinha necessidade de ter muitas assinaturas de vereadores. E eu encontrei nesses vereadores a adesão também a essa iniciativa. Então eu vejo e faço sempre questão de colocar aqui no Em Pauta, que é uma iniciativa do Poder Legislativo de Campinas, atendendo a um anseio da população. Por quê? Porque as pesquisas que nós temos em mãos mostram que quase 90% da população de Campinas ela é contrária à ideologia de gênero nas escolas municipais da cidade. Para explicar um pouco melhor, vereador, que às vezes as pessoas, muitas não sabem o que significa a ideologia de gênero, então eu queria que o senhor falasse o que seria o debate da ideologia de gênero e o que dizia a sua emenda, porque teve muita falta de interpretação. Pessoas interpretaram totalmente Algumas pessoas errado, né? Consideradas intelectuais, às vezes não entendem porque não querem entender ou se fazem não entender. Mas, na verdade, a ideologia de gênero ela é um malefício que bate de frente e extermina com a família. Por que isso? Porque ela apregoa que ninguém nasce menino e nem menina, nasce um gênero. Aquele gênero, na escola, é que ele vai ter a sua definição se é menino ou menina. Então, uma senhora grávida, por exemplo, em Campinas, caso se nós não tivéssemos tomado essa medida aí, ela está esperando o quê? Menino ou menina? Não, ela está esperando um gênero, né? Que depois na escola vai definir. Agora as pessoas dizem assim, mas acontece que os vereadores de Campinas, eles são homofóbicos. Negativo. Os vereadores de Campinas são pessoas ligadas à igreja. Tem nada a ver uma coisa com outra. Cada um faz a sua opção sexual depois de adulto. O que a emenda diz é exatamente isso. Preservando as nossas crianças de 0 a 14 anos para que não participem de um debate na escola. Nós não podemos delegar isso ao Estado. O Estado tem a sua função, né? O Estado tem a sua função, que é ensinar uma profissão, o engenheiro, o médico, o professor, a coisa parecida. Em casa, cabe à família educar. Aí é que está, muitas vezes, esses intelectuais que às vezes não querem entender, dizem assim, não, mas está proibido. Não está proibindo. E não é que assim, a escola não vai auxiliar de uma forma através de um psicólogo, né, se acontecer. Sim. É isso que acho que as pessoas não entenderam. Não é que não vai haver o debate de maneira alguma, que não vai auxiliar a criança. Na verdade, é permitir à família que a escola continue com a educação que eles querem. São sintomas que a família sente no seu seio ali. Quer dizer, então, como é que você vai delegar isso à função da escola, né? Se você está ali na família, você está percebendo o que está acontecendo, então nós dizemos assim, a educação é na família, a escolarização é na escola. Agora, a gente percebe que essas pessoas que votaram contra, é só você pegar lá atrás delas, os partidos que votaram contra. Eram os mesmos de Brasília, PT, PCdoB e PSOL, né? Então essa é a minoria. E eu digo sempre assim, a minoria ela tem o seu valor, mas é a minoria. Você não pode querer colocar a minoria como sendo a grande verdade e aprovar de qualquer maneira. Isso é democracia, né? Democracia funciona assim, né? Então eu vejo que nós demos um grande passo para a preservação da espécie humana, eu diria assim, e principalmente das nossas crianças. Vamos supor que nós tenhamos, por exemplo, o relacionamento de homens, mulheres e mulheres. Ninguém é contra isso, mas
daqui a algum tempo não vai mais haver pessoas, não vai mais haver a reprodução de pessoas, né? Agora, é muito fácil você querer bombardear uma iniciativa, dizer, olha, os vereadores da Câmara de Campinas são machistas, os vereadores da Câmara de Campinas Acabou são indo para o homofóbicos. outro lado, né, Acaba vereador? desvirtuando, mas são muitas vezes pessoas que compreendem, sabem que não é isso. Nós queremos preservar as nossas crianças. Qual mãe, qual pai, você na condição de mãe também, vai delegar à escola a definição da opção sexual daquela criança? Como é que você vai aprovar em Campinas a criação de sanitários de gêneros, que são frequentados por homens e mulheres, se de antemão nós já temos os dados na Suécia, por exemplo, que cresceu assustadoramente o número de estupros nos sanitários. Por quê? Lá se aprovou e os sanitários são frequentados por homens, meninos e meninas. Só podia dar no que deu. Lá está tendo um movimento de revisão disso aí. Então nós não podemos ir na contramão da história. Ah, mas acontece que fulano é de igreja. O problema não é igreja, o problema não é teológico. O problema que nós dizemos, ele tem que ser tratado exatamente no sentido científico. Quer dizer, homem, mulher, os dois têm os mesmos direitos perante a Constituição. Né? Então, cientificamente, a gente vai discutir a igualdade de gênero. Ah, mas para discutir a igualdade de gênero tem que ser homem e mulher. Não, então vamos discutir tudo. Vamos discutir a igualdade. Nariz grande, nariz pequeno, orelha grande, orelha pequena, gordo, magro, alto, baixo. Essa é a pauta de discussão, se todos quiserem discutir. Agora, o que nós não podemos fazer é colocar a vontade de poucas pessoas, né, como se fosse a maioria. Isso não aconteceu e por isso que eu disse, quando foi votado e foi aprovado, eu disse, Campinas, a Câmara Municipal de Campinas fez a vontade da maioria da população de Campinas, que chega a 90% favorável a essa ideologia de gênero. E que avaliação que o senhor faz das reuniões que aconteceram aqui na Câmara, que foram cerca de 3 reuniões que foram muito polêmicas, né, vereador, que acabaram até ultrapassando, acontecendo agressões verbais. Eu vejo assim, a democracia nossa é uma democracia jovem ainda, né? Então as pessoas estão se acostumando agora. Poderia ser tratado de outra maneira, né? A minoria promover reuniões em que há uma tentativa de convencimento. Nós trouxemos aqui pessoas especialistas, trouxemos o Dr. Fábio Toledo, que é juiz de direito, ele está aberto para discussão, mas quando ele abre para discussão, o pessoal vai. Então, na verdade, faltou talvez um pouco mais de sensibilidade comportamental de se discutir em alto nível, né? Coisa que não aconteceu. Mas nós temos a prerrogativa e temos todos os dados, o porquê da não ideologia de gênero na cidade de Campinas. E qual foi a recepção das famílias? Porque o senhor recebeu muitas famílias aqui. Não há dúvida. Famílias, nós tivemos na última reunião, inclusive, quando foi aprovado por 25-5, né? Quase aí 80%, a presença de mulheres grávidas, né? Senhoras, né? Crianças que vieram aqui também participar democraticamente, dizendo assim, eu sou contra a ideologia de gênero. Quer dizer, isso foi bonito, porque é a manifestação da população de Campinas. Do outro lado tem a manifestação favorável à ideologia e do outro lado contra a ideologia. Quer dizer, quem vai vencer? Aquele que for maioria. Agora, não podemos também demonizar o outro lado. Ah, se você é contra a ideologia, vamos demonizar você. Não. Na verdade, o que existe é uma preferência da maioria e democracia, sim. A maioria ganha. E para deixar bem claro, né, vereador, não é que a posição da sua emenda seja contrária à relação homossexual e que não tenha que ter o debate. Na verdade, é para respeitar a decisão das famílias de como que elas querem que seus filhos sejam criados. Tenho um respeito e tenho amigos que são homossexuais, conheço famílias que têm mulheres lésbicas, quer dizer, nós convivemos de maneira harmoniosa, né? Agora, o que nós não queremos exatamente é que essas crianças se exponham naquela idade de vulnerabilidade de 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos a uma discussão de uma preferência de sexualidade. Então esse que é o eixo da nossa proposta. Porque acaba sendo incoerente, porque já falo muito que algumas famílias estão terceirizando a sua educação para a escola, criticando a escola. E como que vai deixar novamente para a escola? O Estado não pode, isso é coisa de comunista. O Estado não tem a prerrogativa de cuidar da família. A família é ela que decide ali, né? É ela que decide. Agora, você vai dar ao Estado essa prerrogativa, isso não existe, né? E quando a gente é pai e mãe, a coisa muda de figura, né? É só você perguntar, fazer um plebiscito na cidade. O que não pode é você querer colocar de goela abaixo. Campinas, se nós tivermos a condição de fazer um plebiscito, né? Que as famílias se manifestarem, você ia ver o resultado aí.
né? Agora, o que eu quero deixar bem claro é a participação consciente dos vereadores. Nós temos a Comissão de Legalidade, né? Tem o Tiago Ferrari na presidência, que está indo muito bem, o Vinícius Gratti, que foi o relator, quer dizer, quanto à legalidade. Então não há o que se contestar. Nós tivemos toda a preocupação de seguir todo o trâmite, como você falou, as reuniões que foram feitas, audiências públicas que foram feitas, né? Ficou exposto aí, ó, a emenda ficou exposta a todos e deu no que deu, está dando no que está dando, né? A aprovação por quase 30 parlamentares. E a ideologia de gênero é considerada inconstitucional, né, por muitos juristas, né, Exatamente, também. Ela entra como inconstitucional a ideologia de gênero. Agora, veja bem, vários lugares que foram, que tiveram essa adesão, está tendo problemas terríveis. Nós não queremos trazer isso para a nossa cidade. Por exemplo, onde teve? Por exemplo, na Alemanha, nós temos casos de famílias que foram presas porque não permitiram que as suas filhas ou sua filha fosse ter aula de ideologia de gênero nas escolas. Então, tem a ideologia de gênero, a família não deixou, daí, porque a ideologia, ela criminaliza, né, aquelas famílias que são contra. Quer dizer, na Alemanha, né? Na Suécia, como eu disse, em alguns países. Veja bem, agora isso nós poderíamos ter evitado a discussão se a nível nacional, né, o Conselho Nacional de Educação, ele não tivesse colocado isso para que nós decidíssemos aqui. O que ele fez? Perdeu lá e acho que na cabeça desse pessoal, assim, no interior a gente vai ganhar nas cidades aí e tal, mas... Aqui em Campinas, e como que foi na região aqui várias região metropolitana? Cidades. Olha, eu tenho várias cidades. Por exemplo, Rio Claro, nós tivemos contato, Rio Claro. Ontem nós tivemos na reunião aqui o pessoal de Santa Bárbara também. É uma tendência de várias cidades. Na Bahia... Todos contra, né? Todos contra. Na Bahia, o vereador me ligou de Barreiras, na Bahia também. Nós enviamos a ele também o nosso projeto. Quer dizer, então, São Paulo, capital, que é prefeito que... pelo menos no papel, vota PT, mas os vereadores de São Paulo disseram também não à ideologia de gênero. Quer dizer, então, nós conseguimos formar todo esse pessoal, né, dizendo que ainda o Brasil é um país que preserva a família, né? Mas é um país de igreja, não tem nada a ver igreja. Uma coisa é a igreja, outra coisa é a discussão que estamos fazendo. Tá certo. E vereador, o que o senhor avalia da posição da Câmara Municipal no geral, no cuidado com as pessoas que vieram até aqui? Eu queria ressaltar isso. Eu queria ressaltar isso. O presidente Rafa Zimbaldi tem dado um apoio irrestrito, né, nas suas iniciativas com relação à segurança, tanto dos vereadores, dos funcionários, como também daquelas pessoas que aqui vêm. Porque você vê que mobiliza tudo e a adrenalina sobe. Então o presidente tem uma participação também fundamental nesse processo todo aí. E a Câmara como um todo, os vereadores como um todo, né? A instituição, ela cresce quando participa desses eventos. Tanto é que os vereadores estão conscientes, estão seguros daquilo que estão votando. Não é esse vereador, o autor, não é aquele vereador, não. São todos os vereadores que estão trabalhando nesse sentido. No caso nosso aqui, especificamente, a grande maioria, que nós vimos aí, 25 vereadores. Então, eu vejo que a Câmara Municipal de Campinas, a instituição Poder Legislativo, cresce muito com essas discussões conscientes e discussões adultas. E agora, aprovada a emenda, qual que é o próximo passo, vereador? Aí, em agosto, agora, veja bem, isso é importante dizer. Normalmente, nós fazemos uma votação quanto à legalidade e uma votação com relação ao mérito. Então, excepcionalmente, quando você vota a lei orgânica do município, você não vota o mérito. Nós votamos a comissão de legalidade e ganhamos. Votamos na primeira discussão, ganhamos de novo. E agora nós vamos votar mais uma vez no plenário com os vereadores para reafirmar isso aí. Daí somente em agosto, porque ontem foi a última sessão, né? Tivemos então a última sessão, agora todo o recesso, no mês de agosto nós votamos para reafirmar então a posição dos vereadores, né? Daí não há a sanção também do prefeito. Tá, já é direto. Já começa direto. Entendi. Agora, para finalizar, vereador, infelizmente nosso tempo é curto aqui, mas o senhor pode aproveitar, porque a gente já estamos no final de semestre, entra o recesso agora, mas lembrando que a Câmara continua aberta, os gabinetes estão recebendo a população, no entanto, só não haverá sessões ordinárias, mas a Câmara continua aberta a toda a população. Essa observação que você faz é muito importante, muito interessante, porque culturalmente as pessoas imaginam, agora fecha as portas, só volta em agosto. Não, só não existem as sessões das segundas e quartas-feiras, mas as comissões vão trabalhando a todo vapor, os vereadores também, a vereadora também. Então isso é muito importante. Eu queria dizer a todos que nesse recesso, né, que nós estamos vivenciando nessas sessões, que a política é muito importante.
A política, ela interfere no dia a dia das pessoas. Então é importante a gente participar. Uma vez me disseram assim, mas você não fica preocupado, umas pessoas xingando, a outras agredindo, a outras vêm no Facebook. Eu falei assim, olha, a minha preocupação não é com isso aí. A preocupação não é com essa gritaria. É isso que eu até falei, emocionalmente o senhor não fica um pouco abalado? Não. A preocupação maior, por incrível que pareça, como dizia Martin Luther King, é o silêncio das pessoas de bem. Né? São pessoas que muitas vezes poderiam também ajudar, né? E às vezes, mas eu acho que a democracia nossa é assim, ela é jovem, ela vai agora, né? Quem diria, por exemplo, que nós teríamos uma grande movimentação no Brasil inteiro? Tivemos. Quem diria, por exemplo, nós teríamos 2 embates aqui de uma pessoa que quer, né? Então isso aí é o crescimento e a mudança. A democracia a gente vai vivenciando nisso. Tá certo. Vereador, muito obrigada pela entrevista aqui no nosso programa. Obrigado, parabéns. Obrigada. Lembrando que você pode acompanhar a entrevista do vereador Campos Filho também no YouTube no canal da TV Câmara Campinas. Não deixe de acompanhar as demais proposições do vereador no site da Câmara Municipal, que é o www.campinas.sp.leg.br, acompanhar também nas redes sociais o trabalho do vereador e, claro, a programação da TV Câmara Municipal de Campinas. Nós agradecemos a sua audiência e continue com a nossa programação.